Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Nós vamos estar falando hoje de algo muito importante e muito propício para os nossos dias, muito pontual. Nós vamos estar falando sobre unidade. Eu já preguei aqui nessa igreja sobre isso. Eu, se eu não me engano, foi num culto de adoração e ensino de terça-feira. E eu falava naquele momento que a unidade, ela é diferente de união. Você pegar um saco de batata, elas vão estar unidas. Elas estão próximas, mas elas não estão juntas, não é uma só. Se o saco de batatas se rasgar ou você derramar elas se espalham. Aí cada uma para o lado. Mas se você pegar essa batata e cozinhar ela, todas elas, você cozinhar, você tem a possibilidade de transformar esse saco de batata em quê? Num purê. E o que é o purê? É exatamente a unidade. O purê é aquele momento que ninguém mais consegue separar. O purê é aquele momento que ninguém mais consegue identificar que batata que é. Lá no saco de batata, as batatas são todas diferentes. Tem umas maiores, outras menores. Tem umas com a casca um pouco feia. Você que é dona de casa aí, você sabe. Então você precisa escolher, você vai na feira, você escolhe as melhores batatas, né, as batatas mais bonitas. Mas depois que ela está cozida, você faz o purê, você não consegue mais identificar. Porque estão em unidade. E a igreja do Senhor Jesus, o propósito de Deus para a igreja é que a igreja vive em unidade. O propósito central de Deus para a igreja é a unidade. Desde quando ele criou o homem, ele criou no propósito de viver em unidade. Ou seja, ser um. Apesar de ser muitos, né? A igreja do Senhor Jesus, apesar de ser muitos membros, muitos irmãos, ela precisa ser um corpo. Ela precisa viver em unidade, ser um. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre isso, sobre a importância da unidade. O corpo de Cristo, né, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa viver isso. Ela precisa viver em unidade. A importância, querido, de uma igreja viver na unidade, a importância da igreja viver em unidade é que o diabo, ele não encontrará brecha para agir. Porque o propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus para o ser humano é que ele vive em unidade. E o oposto disso o diabo quer. O diabo está sempre querendo divisões. O diabo ele sempre quer separar. Ele quer que fique cada um por si, cada um no seu quadrado, né? Mas Deus, ele quer que sejamos um. E nós vamos entender isso hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Por que será? Né? Por que será que tão junto? Porque tão junto, né? Que para é preciso que a igreja viva tão junto, irmão, tão junto, tão em unidade, que o diabo ele não encontrará brecha para agir. Ele não encontra. Ele pode até tentar, mas a igreja que vive em unidade, ela é forte. As ações malignas, elas não encontram brecha para agir. Porque a luta dele é separar os membros do corpo. A luta do diabo é separar os membros do corpo. Sabe por quê, irmãos? Porque com o corpo, ele não tem ação. Com o corpo de Cristo em unidade, o diabo ele não tem ação. Mas com o membro separado, sim.
com um membro ele tem ação, com um corpo não. É por isso que a gente, lá na Bíblia fala da parábola, né, da ovelha, né, perdida, a ovelha que saiu do aprisco. Então aquela ovelha ela corria risco. As que ficaram no aprisco estavam seguras, estavam em unidade, estavam juntas. Mas aquela que se separou, foi para longe, que fizeram? Foram atrás dela, foram buscar para trazer de novo. Porque se você prestar atenção, eu gosto muito de assistir programa referente a animais, aqueles documentários. E quando um predador vai atacar a presa, ele não ataca a presa, ela estando junto no rebanho. Ele é paciente, ele vai separando ela, vai acompanhando ali o rebanho, e no momento de distração, ele ataca. Quando ela separa do rebanho. Quando ela deixa de ser unidade. Você abriu aí Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Querido, nós temos aqui no verso 26 o propósito, o objetivo de Deus, que é em fazer, ou seja, criar o homem. Nós lemos isso aqui agora. Aqui no verso 26 é o projeto. Ainda não é Deus criando o homem. É um projeto. Ele se reúne com mais alguém, porque quando ele diz façamos, quem foi que disse isso? O próprio Deus. Não está no versículo? E disse Deus, façamos. Está em que aí, irmão? Quem é bom de português? No plural. Está no plural. Então, aqui nós obviamente entendemos que existiam mais pessoas nessa reunião. Deus não estava sozinho. Ele estava unido, ele estava reunido aqui com alguém para preparar o projeto da criação do homem. O que Deus diz no verso 26? O que é que ele diz? Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não foi isso que nós lemos? Amém? Então, o que nós temos aqui no verso 26? O que nós temos aqui, querido, ainda, como eu falei, não é Deus criando o homem. Presta atenção, aqui no verso 26 ainda Deus não está criando o homem. Ele está planejando criar o homem. E existe algo muito interessante, irmãos. Aqui, existe algo muito interessante. Quando Deus diz assim, façamos. Eu já falei, façamos. Plural. Se fosse só Deus, só Ele tinha falado assim, vou fazer, farei, mas não, façamos, plural. Sai do singular, aí, singular e não existe. Aqui nós entendemos que sozinho Deus não estava aqui, Ele estava reunido com alguém, porque aqui não existe singular, existe só plural. Porque se eu disser assim, querido, eu vou fazer isso, eu vou fazer algo, está no singular. Mas quando eu digo façamos, quando eu estou com o Alessandro e falo para ele, façamos dessa forma, é eu e ele. Dá-se a entender que nós estamos numa reunião. Quem está entendendo? Diga amém. Amém, irmãos?
Então aqui, querido, significa que tem mais de uma pessoa planejando, tem mais de uma pessoa aqui fazendo os planos com Deus. Deus está dizendo assim, não sou eu que vou fazer. Deus está falando, não sou eu que vou fazer, tem mais pessoas. Façamos, plural, observe. Não tem só uma pessoa aqui. Porque não tem, querido. E por quê? Por que que não tem só uma pessoa aqui? Porque aqui, querido, façamos, presta atenção. Essa palavra façamos aqui, ela representa Deus. Deus entre si. Porque Deus é triuno. São três e um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 em 1. Não são 3 deuses. Amém? Preste atenção aqui, querido. É um só Espírito. É um só Espírito com 3 personalidades. 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso Deus fala, façamos. Qual é a ideia aqui? Qual é a ideia aqui, pastor? Queridos, a ideia é que Deus está conversando entre si com as 3 pessoas da divindade, planejando em criar a sua mais perfeita criação. Você sabia que você é a mais perfeita criação de Deus? Você sabia disso? Que não foi animal, não foi mar, não foi céu, não foi estrela. Se você prestar atenção, todas as outras criações que Deus fez, Ele fez com a palavra. Haja isso, haja aquilo e houve. Mas quando Ele foi criar você, Ele pegou com as suas próprias mãos e criou o homem. Por isso que você tem as digitais de Deus. Porque Ele mesmo criou. Ele mesmo lhe formou. Amém? Façamos. Então aqui eles estão planejando e como todo plano, eles precisam determinar, querido. Presta atenção. Eles precisam determinar o que é que eles vão fazer. O que é que eles vão fazer? Querido, eu sou assim, quando eu estou lendo, estudando a Bíblia, eu viajo. Eu vou lá para o tempo que estou lendo. Eu fico imaginando como foi essa reunião aqui de Deus. Esse planejamento aqui. Como foi? A Bíblia não dá detalhes. Então observe, queridos. E disse Deus, façamos o homem. O que vão fazer? O que eles vão fazer? Me ajude. O que é que eles vão fazer? O homem. Eles estão planejando fazer o quê? O homem. Então eles vão fazer o homem. E como é que eles vão fazer? Como? Ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem. Presta atenção. Deus falando, e façamos o homem à nossa imagem. Diga aí comigo, a nossa imagem. Repete, a nossa imagem. Querido, preste atenção nisso aqui, observe aqui, interessante isso aqui, importante. Porque Deus está criando o homem à sua imagem. Por que Deus está criando o homem à sua imagem? Observe. Queridos, para isso nós temos que entender
uma pequena história. Nós vamos ter que entender uma pequena história. Por que que Deus está criando o homem segundo a sua imagem? Existe um porquê nisso. Ou você nunca se questionou? Por que que Deus fez o homem à sua imagem? E a imagem, querido, imagem mesmo, viu? É a imagem de Deus mesmo, literalmente. Não é algo parecido, não. É a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Então Deus já tinha uma imagem. E Deus está querendo criar o homem. Presta atenção. E Deus está querendo criar o homem na terra segundo a sua imagem. Segundo essa imagem que Deus pode ser visto. Quando alguém olha para você, esse alguém vê Deus. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Antes do homem habitar a terra, querido, antes do homem habitar a terra, a Bíblia diz que a terra era governada por anjos. Entre esses anjos que habitavam e governavam a terra, havia o líder. Que na Bíblia ele é chamado de quê? De Lúcifer. Que depois não é chamado mais de Lúcifer. Ele passa a ser chamado de diabo, de Satanás. Mas antes da rebelião, antes da rebelião entrar no seu coração, esse anjo era chamado de Lúcifer. Nós precisamos entender isso, para a gente compreender o que nós vamos pregar aqui hoje. E quando esse anjo se rebela, quando esse anjo se revolta, e a Bíblia diz que ele levou com ele a terça parte dos anjos, e a rebelião dele causa a destruição da terra. É por isso que hoje, querido, muitas igrejas, quando um irmão se rebela, é impressionante, irmão. Vai 10, 20, 30 com o irmão. Foi isso que aconteceu com Lúcifer no céu, você sabia disso? Ele se rebelou contra Deus e levou a terça parte dos anjos que o apoiou ele. Anjos que apoiavam ele na rebelião, dava razão a ele. A Bíblia diz que ele foi lançado na terra. E que os anjos que acompanhavam ele também foram lançados na terra. Eles ficaram na terra como uma espécie de prisão, querido, por muito tempo. Depois de muito tempo, Deus vem reconstruir a terra. Deus vem refazer a terra, porque a terra estava destruída. Estava sem forma e vazia. E essa terra que estamos vendo aqui, querido, é a terra que Deus está recriando. É a primeira coisa que Deus faz, o que é? Haja luz. Deus faz separação entre a luz e as trevas. Deus separa as águas. Deus faz aparecer a porção seca. Deus faz nascer as árvores, as plantas. Deus coloca os luminares no céu. Coloca os animais. E vai criando, querido, tudo. E chega num ponto. Chega num ponto, verso 26, onde Deus faz uma reunião e diz: nós precisamos recriar tudo. Nós precisamos
recriar tudo. Nós estamos refazendo a terra. Aí Deus pergunta: quem vai governar essa terra? Porque eu não vou descer do meu trono para governar a terra. Eu preciso que alguém governe a terra. Eu preciso que alguém lidere na terra. Eu preciso que alguém faça algo na terra por mim. Quem vai poder fazer isso? Quem? Então, querido, Deus, ele precisa enviar alguém para governar a terra. Aí vem o verso 26, façamos o homem a nossa imagem. Diga assim, por quê? Por quê, pastor? Fala. Queridos, porque quando todas as coisas criadas olharem para o homem que Deus criou para governar, eles vão ver Deus e vão se sujeitar a Ele. Sabe por que toda a criação, todas as demais criação de Deus se sujeita ao homem? Porque eles olham para o homem e vê Deus. Por isso que se sujeitam ao homem. E a criação vai conseguir entender que aquele homem, ele representa o governo de Deus aqui na terra. Eu e você, nós representamos o governo de Deus aqui na terra. Irmão, isso não é pouca coisa não. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Porque você é representante de Deus aqui na terra. Amém? A Bíblia diz que Adão colocou nome em todos os animais. Amém? Você conhece a história? Você tem coragem de ficar frente a frente com um leão, irmão? Claro que não, né? Com um hipopótamo, com um tigre, não? Ninguém? Como Adão colocou nome nesses animais? Como foi que Adão colocou o nome nesse leão, querido? Na onça, no tigre? Como foi? Todos os animais, querido, respeitavam e se submetiam a Adão. Todos. Adão não tinha medo deles. Queridos, os animais, ao olhar para Adão, eles viam Deus, o Criador. E eles se sujeitavam a Adão. Por quê, pastor? Porque Adão foi criado à imagem de Deus. Adão foi criado para ser o representante de Deus na terra. Você foi criado para ser o representante de Deus aqui na terra. Vamos ler novamente o verso 26 para você entender? Acompanha aí. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O homem foi criado para governar sobre toda a terra. Amém, irmãos? Como esse homem vai governar sobre toda a terra? Como? Como é que isso pode acontecer? Sendo a imagem de Deus. Sendo a imagem de Deus. A imagem de Deus gera domínio. Ou seja, quando o homem é a imagem de Deus, automaticamente ele tem governo e ele tem domínio. Mas não é sobre isso, querido, que nós vamos falar. Não é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero falar sobre unidade, como eu já falei.
Observe que está aqui, querido, no plural. Observe, a imagem é literalmente a imagem de Deus. É a imagem de Deus. Para que a criação reconheça o homem. Reconheça a semelhança daquilo que Deus é. A semelhança daquilo que Deus é. E o que Deus é, irmãos? Deus é unidade. Deus é unidade. Porque, embora sendo um Deus, é três. Três pessoas e vivem em unidade. Deus é um espírito com três personalidades. Observe, querido. Embora sendo um só, é uma unidade. Olha aqui o plano de Deus, querido. Olha o plano de Deus. Eu vou criar o homem conforme a nossa semelhança. Qual é a semelhança de Deus? Um mais muitos. Essa é a semelhança de Deus. Verso 27, acompanha aí. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Qual é a imagem de Deus? De homem ou de mulher? Ixi, pastor, agora o senhor me pegou. O que é que diz o verso 27? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Qual é a imagem de Deus, querido? De homem ou de mulher? Preste atenção, irmãos. Primeiro Deus cria. Primeiro Ele cria. Amém? Primeiro Ele cria. Quem Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? Hã? Vou perguntar de novo. Quem Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? Nenhum dos dois, irmão. Deus criou os dois juntos. Deus criou os dois juntos no mesmo momento. Deus criou os dois juntos no mesmo momento. De onde que Eva saiu, irmãos? De dentro, não foi? Então, quando Deus criou Adão, Deus já criou Eva também. Primeiro Ele cria. Depois Ele forma. Ele cria, depois Ele forma. Deus formou primeiro o homem e depois formou a mulher. Deus criou Adão. E no momento que Deus cria Adão, a mulher já estava dentro dele. Ele tira, você conhece a história, Deus vai lá, coloca um sono em Adão, tira a costela dele e forma a mulher. Então, não existe essa de quem Deus criou primeiro. Às vezes até em briga de casal, meu irmão. O homem diz, mas quem Deus me criou primeiro, depois criou você. Ei, mulher, diga assim, ei, negativo. Deus criou os dois juntos. Deus criou os dois juntos. Deus cria primeiro, depois Ele forma. Mas quando Deus cria, Ele cria os dois juntos. Os dois juntos. Capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e 2. Abra aí. Vai mais para frente, capítulo 5. Capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e 2. Diz assim, ó. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou.
E os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Irmão, nós precisamos entender isso aqui. Deus criou o homem e a mulher e chamou o seu nome Adão. Que foi que nós acabamos de ler aí. Olha aí, vamos ler de novo, para não ficar dúvida. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Então nós entendemos aqui que quando Deus criou Adão, Deus criou Eva também. Quando Deus criou o homem, Deus já criou a mulher também. Criar, formar. Deus criou o homem, presta atenção, Deus criou o homem. Quando falamos dessa criação, querido, homem, quando nós falamos homem, nós estamos falando de homem e de mulher. Então, nós não estamos aqui se referindo a gênero. Nós estamos falando do homem, da criação. Certo? Amém? Conforme a nossa semelhança. Deus cria um, que é dois. De onde vai sair Eva? De dentro de Adão. Eva sai de dentro de Adão. Volta lá para Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora vá lá para Gênesis 2, 7. Capítulo 2, verso 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi alma vivente. Agora vai lá para o verso 22 do capítulo 2. Presta atenção que aqui no versículo 7, Deus formou o homem. No verso 22, diz: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Formou uma mulher. Observe aqui, irmãos. Adão vai dizer assim. Adão vai dizer. O que Adão vai dizer? Verso 23 do capítulo 2. O que Adão vai dizer? Verso 23 do capítulo 2. E disse Adão. O que Adão vai dizer? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então o que Adão está dizendo? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Osso do meu osso, carne da minha carne. O que Adão está querendo dizer aqui, irmãos? Adão está querendo dizer aqui que, embora sejamos dois, somos um. Adão está dizendo aqui: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Embora nós seremos dois, nós vamos ser um. O que ele está querendo dizer? Exatamente isso. Preste atenção, irmãos. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo, querido, o cumprimento do plano de Deus. E qual é o plano de Deus, pastor? O plano de Deus é: vamos fazer esse homem conforme a nossa semelhança. Como é que Deus é? Você já parou para se perguntar isso? Como é que Deus é?
Deus é único. Deus é único. Mas é plural, são três. São três que é um. Pastor, isso é difícil de entender. É não, querido. Não é difícil de entender. Da mesma forma, Deus aplica essa semelhança ao homem. Da mesma forma. Alguém pode acender as luzes? Está ficando meio escuro. Da mesma forma, Deus aplica essa semelhança no homem. E aí você vai entender, querido. Vamos ler aqui o verso 18 do capítulo 2. Acompanhe aí, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O homem, querido, o homem não reclamou de estar sozinho. Você não vai ver aqui Adão reclamando que está sozinho. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque senão ele nunca seria a semelhança de Deus. Para ser a semelhança de Deus, ele precisa ter mais. Ou seja, ele precisa ser mais. Ser mais de um para ser um. Por isso, uma ajudadora idônea, ou seja, vai ser carne da carne, vai ser osso do osso. Porque Deus está criando o homem à sua semelhança. Amém, igreja? Você está entendendo? E por que quando Adão pecou, eu pequei também, pastor? Isso é um questionamento que eu vi muita gente fazer. Porque se o cabo pecou lá, por que eu estou culpado disso? Foi eu. Nós fomos feitos, querido, pecadores em Adão. Você não é pecador porque você cometeu pecado ou você nasceu pecador. Porque você nasceu à semelhança de Deus, de Adão. Mas eu não estava no jardim, pastor. Eu não estava lá porque Adão pecou e eu sou culpado também. Simples, irmãos. Simples. Porque toda a humanidade estava em quem? Em Adão. Toda a humanidade estava em Adão. O que Deus diz? Multiplicai, crescer e multiplicar. Querida, agora eu pergunto a você. Deus não tem poder de criar uma nação inteira? Não é verdade? Deus tem poder. Por que ele cria um só? Ele tem poder. Naquele momento ali, ele teria o poder para povoar a terra de uma vez só. Tem. Mas o propósito de Deus não é esse. Porque a semelhança de Deus é unidade. E ele transfere isso para o homem, para que o homem viva isso. A palavra Adão pode ser traduzida como homem, mas também como mulher, mas ela é a melhor empregada, presta atenção, humanidade. Adão, essa palavra pode ser traduzida como homem, mas a melhor maneira de se entender essa palavra é traduzir ela na humanidade. Adão significa humanidade, ou seja, na verdade, Deus não criou um homem, Deus criou toda a humanidade ali quando Deus criou Adão. Toda a humanidade estava dentro desse homem. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua semelhança. Quem está entendendo, diga amém. Porque Deus criou o homem à sua semelhança, para que o homem possa expressar a Deus. Nós só conseguimos expressar a Deus quando nós somos conforme a sua semelhança. Nós só conseguimos governar quando temos a imagem de Deus.
Só conseguimos expressá-lo quando somos a semelhança dele, quando nós somos a semelhança de Deus. Aleluia. E quando é que nós somos conforme a semelhança de Deus? Quando, pastor? Quando somos muitos e nos tornamos unidade. Olha que interessante, querido. Olha que interessante. Qual é o propósito de Deus? Vamos lá. Volta lá para o capítulo 1, verso 28. Acompanhe aí. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Como eu falei, querido, Deus já poderia ter criado um monte de gente aqui, porque Ele tem poder para isso. Ele já poderia ter criado um monte de gente de uma vez só. Porque se o propósito dele era encher a terra, e ele tem poder, era só ter criado logo tudo de uma vez. E por que ele não fez isso? Por que ele não fez isso? Porque ele cria o homem à sua semelhança. É um que vai formar muitos. E esses muitos precisa ser um. O interessante é que Deus quer uma terra cheia, amém? Deus aqui, Ele quer uma terra cheia, mas Ele cria um único indivíduo. Aí o tempo passa, né? Nós sabemos que o homem pecou e as coisas se complicam. No capítulo 4 de Gênesis já tem o primeiro homicídio. No capítulo 6 diz que o homem se tornou totalmente perverso. Aí Deus diz: vou acabar com a história. Aí vem um dilúvio no capítulo 7. E no capítulo 12 do livro de Gênesis, o capítulo 12 é tremendo. Depois você lê em casa. No capítulo 12 tem um recomeço de tudo. Deus disse: vou começar de novo. E Ele começa, irmãos, com um só. Já que os homens se corromperam, eu vou criar para mim uma grande nação. Deus escolhe um de novo. Por quê, irmão? Porque é o propósito de Deus, é a semelhança dele. Deus escolhe um de novo. Deus recomeça com um homem. Quem? Com Abraão. Ele tira Abraão de sua terra, do meio da sua parentela. Por quê? Porque era uma terra idólatra. De Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem os 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel. Esse povo, querido, vai para o Egito, que era um lugar de fartura nessa época. Eles crescem no Egito, eles crescem, se multiplicam. Chegaram no Egito 70 e poucas pessoas, queridos, e se multiplicaram de uma forma que quando saíram do Egito, eram mais de 3 milhões de pessoas. Deus tira do Egito uma nação inteira. Mas Deus começou com um. Por quê? Porque para Deus ser expresso,
Para Deus ser expresso aqui na terra, o homem precisa ser conforme a sua semelhança, querido. Ou seja, ele precisa ser muitos, mas ser um. Unidade. Nação de Israel. Quem é Israel? Israel é Jacó. Quando Jacó passou pelo vale de Jaboque, ele viu Deus. Ali ele vê Deus, ele luta com Deus, e ali Deus troca o seu nome. Deus diz: não te chamará mais Jacó, mas Israel. É um homem. Ou seja, quando fala Israel, querido, está falando de um homem. Quando se fala de Israel, está falando de um homem. Porque desse homem veio toda a nação de Israel. Para Deus ser expresso, nós precisamos viver a semelhança de Deus, sendo muitos e sendo um. Essa é a semelhança de Deus. Deus queria encher a terra de novo, querido. O que Deus fez? Criou um homem. Deus criou um homem. E dentro desse homem estava toda a humanidade. Agora, Deus, Ele quer uma grande nação. O que Deus faz? Escolhe um único homem. Dentro desse homem está toda a nação. E a história vem passando e chega a nós. E o que é que Deus quer, querido? O que é que Deus quer? Deus quer que uma grande família agora, uma grande família, o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Deus escolhe um. Passou tudo isso, chegou em nós. O que é que Deus quer agora? Deus quer uma grande família. O que é que Deus faz? Deus escolhe um. Quem que Deus escolheu agora? Jesus. Jesus Cristo. Mas que temos a ver com essa história? O que é que nós temos a ver com isso? Quando você creu e confessou Jesus como seu Salvador, você se tornou corpo de Cristo, amém? Embora sejamos muitos, nós precisamos ser um. Abre lá no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 17. Glória a Deus. Capítulo 17 de João. Nós temos pequenas orações de Jesus. Como, por exemplo, quando ele orou para Lázaro ressuscitar. Mas essa aqui é uma oração que Jesus fez questão de orar diante dos apóstolos, diante dos seus discípulos. Por isso ficou registrado aqui na Bíblia. Para que nós estejamos conscientes. Você abriu aí, capítulo 17 do Evangelho de João? Acompanha aí, a partir do verso 1. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus,
e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Verso 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha só, querido, Jesus está dizendo: eu já não estou mais no mundo. Embora ele estivesse no mundo ainda, aqui na terra, mas ele estava indo para a glória. Amém? Então ele não vai ficar no mundo. Verso 11 aí, ó. E eu já não estou mais no mundo. Aqui Jesus está falando aqui, irmão. Ele ainda estava. Mas aqui ele está dizendo aqui: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda, aqui, olha a oração de Jesus. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam 20. Amém, irmãos? Para que sejam 1000. Amém? Não, irmão. Não. Para que sejam um. Está aí, ó. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Assim como nós. Preste atenção, irmãos. Olha aqui que interessante. Dentro dessa oração de Jesus, nós entendemos que o diabo quer divisão. Porque quando Deus nos guarda, guarda, né? Aí o que ele diz aí? Guarda-os em teu nome aqueles que me deste. Para quê? Para que Deus vai guardar. Para que Deus vai guardar? Para que seja um. Para que seja um. Então eu entendo que se Deus não me guardar, eu deixo de ser um. Você consegue ver a intenção do diabo por trás disso, irmãos? Acompanhe aí, verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, Judas, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Verso 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Querido, Jesus está dizendo assim: eu não estou orando só por esses que estão aqui. Eu estou orando por aqueles que ainda hão de crer. Jesus já estava orando por você. Nessa oração, Jesus já orava por você, por nós.
Ou seja, Ele está orando, querido, por nós. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por quê, querido? Porque para que todos sejam um. Para quê? Para que isso? Para que todos sejam um. Por que Jesus está fazendo essa oração? Para que o propósito de Deus, querido, seja cumprido. Aqui Jesus revela que são os três, que são um. O mundo não crê que Jesus veio à Terra quando nós pregamos. O mundo crê que Jesus veio à Terra quando nós nos unimos, quando nós nos tornamos unidade, quando nós somos a semelhança de Deus. Nós temos que pregar sim o Evangelho, é nosso dever, mas o mundo acredita que Jesus veio à Terra não é quando nós falamos, é quando nós estamos vivendo em unidade, quando nós somos unidos. Por isso o diabo tem tanto desejo de dividir a igreja. Porque se ele conseguir dividir a igreja, querido, a obra está concluída para ele. Por isso que ele investe tanto. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo aqui, irmão. Estou me referindo à igreja do Senhor Jesus. Entendeu? Então, um reino dividido não subsistirá. Ou seja, essa é a única obra do diabo em nosso meio. Enquanto corpo. Qual? Causar divisão. Essa é a obra dele. Causar divisões na igreja. Por quê, pastor? Porque, querido, o cumprimento do propósito de Deus passa por vivermos em unidade. Tem pessoas que não gostam de estar muito próximo das pessoas, né? Pessoas que não gostam de conviver muito próximo, muito junto. Tem pessoas que não gostam de comunhão. Somos muitos, mas nós somos um. Uma vez que perdemos isso, nós somos incapazes de expressar ao mundo o amor de Deus. Quando nós perdemos a unidade, nós somos incapazes de expressar ao mundo a semelhança de Deus. É fácil viver em unidade, irmãos? De forma nenhuma. Não é fácil viver em unidade. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente parece porco espinho, irmão. Tem hora que a gente parece, irmão, que... Você conhece porco espinho, irmão? Quando ele vai... se sente ameaçado, ele se arma todinho. Tem gente que parece isso, irmão. Fica se espinhando, querido, o tempo todo. Não é fácil você viver em unidade, não é fácil você viver em comunidade. Por quê? Para você viver realmente em unidade, querido, você precisa abrir mão do seu ego, do seu orgulho. Você precisa aceitar as pessoas, aceitar o erro das pessoas. Pastor, querido, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser conivente com o erro, com o pecado. Mas você deixar de ter unidade com alguém porque falhou, porque pecou. Quem somos nós para julgar, para condenar alguém? Aí nós perdemos a unidade do corpo. Quando nós queremos excluir pessoas. E não é dessa forma. O corpo de Cristo, ele é para juntar. A unidade já está falando. A unidade é junto, é estar junto. Amém?
E isso não é fácil. Aceitar as diferenças que existem não é fácil. Não é fácil. Mas acredite, querido, é o único caminho para cumprirmos o propósito de Deus. O único caminho. Nós precisamos nos esforçar para viver em unidade. Como assim, pastor, se esforçar? Querido, Jesus começou dizendo assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas Paulo termina assim: suportai-vos uns aos outros. Por quê? Porque tem vez, querido, que não vai dar para você amar o irmão. Mas você precisa suportar. O que eu preciso entender? Eu preciso entender, querido, que cada vez que eu cedo à divisão, eu estou cedendo ao diabo. Às vezes, querido, é melhor engolir um sapo, um boi, e manter a unidade com o irmão. Porque aí, de fato, o mundo crê que Jesus veio à terra. Tem irmãos, querido, que é cheio de não me toque. Aqui não existe isso, graças a Deus. Já vai fazer algum tempo que eu estou aqui, eu não detectei isso aí. Tem irmão cheio de não me toque. Graças a Deus que aqui não existe isso. É só lá para o lado do Oriente Médio. Esses irmãos não entenderam ainda a importância da unidade. Verso 22, aí de João 17, Evangelho de João. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Nós já estamos encerrando. Para que sejam um como nós somos um. Querido, Jesus veio com glória de Deus. E de acordo com esse versículo, ele entrega essa glória para quê? Para que nós sejamos um. Quando a glória de Deus se manifesta, nós nos tornamos um. O propósito de Deus não passa em você ser um líder. O propósito de Deus não passa em você ser um pastor. O propósito de Deus não passa em você ser um evangelista, ser um apóstolo. O propósito de Deus, querido, é que nós nos tornemos um. É que nós vivamos em unidade. Não é o fato de eu ser pastor que eu tenho direito de não querer estar no meio dos irmãos. Não pode. Eu tenho que viver em unidade. Eu tenho que estar no meio dos irmãos. Deus é expresso quando o homem se torna a sua semelhança. Embora sejam muitos, são um. Então, querido, eu abro mão dos meus títulos. Eu abro mão das minhas vontades para ser um com meu irmão. Tem pessoas que quando sobe, né, de patente, não. O irmão chama para tomar um café, não. Posso. Pode chamar o pastor para tomar café na sua casa, o pastor vai, viu? Aí na hora. Eu não vou sem ser convidado, mas convidando eu vou. Quando você fala que não gosta de estar junto com os irmãos, querido, você está dizendo que não gosta do propósito de Deus. A unidade é a única forma do propósito de Deus ser cumprido nessa terra. O que é que Jesus diz? Jesus diz que o que não ajunta, espalha. O que não ajunta, espalha. O que isso significa? Se você não é um agente de unidade, você já é um agente de divisão. O que eu gostaria como pastor que você fosse?
eu gostaria que você fosse um agente de unidade. O que o pastor quer que eu seja? Eu quero que você seja um agente de unidade. Tem irmãos na igreja, né, aqui não, só lá, que você só vê quando está na igreja. Isso acontece muito em igrejas mega gigante, né? Que aí é complicado. Querido, faz um café, convida o irmão. Isso vai fazer de você um agente de unidade. E assim expressar Deus, e assim expressar a semelhança dele. Quando você se torna um agente de unidade, você está contribuindo para a realização do propósito de Deus. Verso 23. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha aí, ó. Para que sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Uma única oração, querido. Jesus vai orar para quê aqui? O que é que Jesus vai orar aqui? Para a glória se manifestar, para o poder vir. Jesus não orou para que se levantasse grandes pregadores na terra, querido. Jesus orou para que nós sejamos perfeitos em unidade. Ninguém consegue fazer o que a unidade do corpo de Cristo faz. Ninguém. O dono da loja, querido, da loja Havan, não sei se você já ouviu falar, é uma rede de loja muito conhecida, gigante. E o dono da loja Havan, ele fez um comentário uma vez, e ele revelou o segredo de tantas lojas abertas. Ele disse: na Havan somos uma grande família. Todo colaborador é importante. E ele completa: todos somos um. Segredo de crescimento. Preste atenção. Quando o povo se uniu para construir a Torre de Babel, eles iriam conseguir, porque eles eram um. Mas Deus vai ali e divide, para que eles não conseguissem, porque aquela obra era uma obra maligna e precisava ser interrompida. E Deus vai lá, mas eles iam conseguir porque eles eram um. Eram muitos, mas eram um. Mas era maligna a obra, e Deus vai lá e... Aí você pergunta: pastor, quando a igreja vai crescer? Isso vai depender de quanto você quer viver em unidade. Não depende de quanto nós vamos pregar, mas de como nós vamos viver em unidade. Querido, nós trabalhamos com células. Nós vamos até retornar agora essa semana, a partir de quinta-feira, as células. Vamos estar retornando a célula. Nós trabalhamos com célula. E a célula qual é o DNA da célula? Unidade. O DNA da célula é unidade. E o que é célula? São pessoas que decidiram viver em unidade. Está mais próximo. E a igreja também é dessa forma. Acompanhe aí verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde tu estiver também, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amastes antes da fundação do mundo.
verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O ministério de louvor pode vir. Nós precisamos ser um, querido. A questão não é quão bons nós somos naquilo que fazemos, mas do quanto vivemos o evangelho. Nós precisamos, querido, ser um agente de unidade. O que você pode fazer hoje para isso? Como agente de unidade, você pode influenciar outros no cumprimento do propósito de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus nos plantou aqui, nesse lugar, eu não falo só de mim, mas eu falo de você também. Quando Deus te trouxe para cá, para esse lugar, te plantou aqui, eu creio que foi por uma obra muito grande e relevante nesse lugar. Eu acredito que haverá um momento em que esse lugar, essa igreja, ela vai ser relevante. Porque a igreja, ela precisa ser uma igreja relevante. Então, o propósito de Deus de ter nos plantado aqui é esse. É por uma obra grande. Mas para que isso possa acontecer, vai depender do quanto vamos estar juntos, do quanto nós vamos viver em unidade. Fica de pé em nome de Jesus. Querido, nós precisamos aprender a viver em unidade. Pastor, mas eu não suporto fulano. Pastor, eu não suporto cicrano. Pastor, eu não suporto o comportamento daquele irmão. Mas pelo bem da unidade do corpo, nós precisamos viver essa unidade. Nós precisamos ser uma igreja que vive em unidade.